Bom, meus amigos da Bandeirantes, um clássico interessante, com dois tempos absolutamente distintos. Primeiro tempo melhor o Guarani, a Ponte apenas superior ao seu oponente. Nos 5 minutos finais da primeira etapa, teve duas boas chances para empatar a partida, mas no todo do primeiro tempo o Guarani foi melhor. Acho que o Guarani jogou o primeiro tempo com espírito realmente de derby, não é? Entrou com a faca entre os dentes, entrou dando uma resposta para a atmosfera montada pela sua torcida, de muita festa, de muito incentivo, de muito apoio, de muita vibração para a equipe dentro de campo, e a Ponte se assustou um pouco com isso. O Guarani correu mais, o Guarani dividiu mais, o Guarani foi mais objetivo e mereceu amplamente, apesar dos bons 5 minutos finais da Ponte no primeiro tempo. O Guarani acabou merecendo, pelo todo do primeiro tempo, ir para o intervalo ganhando de 1-0. Veio a segunda etapa e eu esperava que o Nelsinho mexesse. Então penso diferente, eu acho que estava muito claro que a Ponte tinha uma válvula, que a Ponte tinha uma avenida do seu lado direito de defesa. O Edson não se adaptou à improvisação, ele é um zagueiro central e não passou nenhuma vez do meio campo para tentar um cruzamento, não apoiou, e era presa fácil para os jogadores do Guarani, todo desajustado, todo desarrumado pelo setor direito. Acho que o Nelsinho demorou muito, e aquilo que nós vimos aqui ainda no primeiro tempo, o Nelsinho foi ver lá na frente, depois de 20 minutos do primeiro tempo, quando ele tira o Edson e vem com o Lucas Bochecha para fazer a lateral. Esse já um volante, já se adaptou melhor, conseguiu inclusive algumas jogadas de profundidade, e foi ali, por aquele setor, que foi criado o lance do escanteio que originou o gol da Ponte. Claro que o Bochecha em campo deu um pouco mais de consistência na marcação. E um fato que mudou a história do clássico foi a infantilidade do João Vitor, que foi expulso a 12 do segundo tempo, e aí o Guarani, que jogava reativamente, que jogava propondo, melhor dizendo, passou a jogar reativamente, passou a jogar o contra-ataque. A expulsão do João Vitor mudou o panorama da partida. Se até enquanto os dois times tinham 11 contra 11, o Guarani atacava e a Ponte contra-atacava, quando o Guarani ficou com 1 a menos, ele baixou as linhas, e aí a Ponte tomou a iniciativa, mas não teve qualidade, competência, para jogando praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais, para virar o jogo, até porque quando o João Vitor foi expulso, o placar já era de 1-1. Dois times que guerrearam muito, que brigaram muito, o placar um pouco melhor para a Ponte, que foi fora de casa, um placar ruim para o Guarani, que fica ainda lá estacionado na lanterna com apenas 1 ponto ganho, mas dentro, se é que existe justiça no futebol, eu não gosto muito de falar a respeito disso, mas achei um placar correto. Primeiro tempo melhor o Guarani, 1-0, segundo tempo melhor a Ponte, 1-1, e acho que a Ponte acabou, de certa forma, perdendo uma grande oportunidade com um jogador a mais de virar o jogo. A Ponte não teve a intensidade que a sua torcida esperava depois, que ficou com superioridade numérica, com 11 contra 10, para realmente empurrar o Guarani para trás e virar o jogo. Ainda assim, saiu de um resultado adverso, foi buscar um empate, ninguém comemorou, nem o Guarani, nem a Ponte, mas o clássico como um todo acabou agradando, pela voluntariedade, pela volúpia, pela gana, pela raça dos dois times dentro da cancha. Ao final, para mim, correto sim o marcador, 1 para o Guarani, 1 para a Ponte. Edu Pinheiro.